A palavra de Deus nos revela que o arrebatamento da igreja acontecerá no primeiro dia da grande tribulação, porque todas as passagens bíblicas referentes ao arrebatamento da igreja estão apontando exatamente para a metade da última semana profética de Daniel. Observe que em Apocalipse 12, capítulo de número 12, versículo de número 7, a palavra de Deus nos diz que acontecerá uma grande batalha nos céus. O arcanjo Miguel e os seus anjos batalharão contra Satanás e os seus demônios. Essa batalha acontecerá imediatamente após a ressurreição dos que dormem no pó da terra, que serão arrebatados juntamente com os que estiverem vivos em Cristo. Porque essa batalha é a mesma batalha que está registrada no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1, que diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Observe que aqui Daniel está falando sobre a grande tribulação, que terá o seu início na metade da última semana profética de Daniel, imediatamente após a aliança ser quebrada. Isso confirma Daniel 9:27, que diz: E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe que o arrebatamento acontecerá depois que o templo for profanado e a abominação for vista no lugar santo, e o anticristo, filho da perdição e homem do pecado, se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Isso é incontestável, não tem como negar. A palavra de Deus afirma que o arrebatamento acontecerá na metade da última semana profética de Daniel, 3 anos e meio depois do acordo de paz. O acordo de paz marcará o início da última semana profética de Daniel. 7 anos do governo do anticristo, 3 anos e meio de falsa paz e segurança, e 3 anos e meio de grande tribulação. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso confirma 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3, que diz: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Porque o arrebatamento só acontecerá depois da manifestação do anticristo e antes do ser revelado o anticristo. Não devemos confundir a manifestação do anticristo com o ser revelado o anticristo. O anticristo será manifestado antes do arrebatamento, com um falso acordo de paz, e por 3 anos e meio haverá uma falsa paz e segurança mundial, e não tribulação. Mas o anticristo só será revelado no dia do arrebatamento, depois da quebra de aliança. Depois da quebra de aliança, que será a quebra do acordo de paz. Então acontecerá a grande perseguição mundial, e nesse mesmo dia o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. E então se agravará a grande tribulação. O arrebatamento acontecerá na metade da última semana profética de Daniel, no dia em que a abominação desoladora for vista no lugar santo, no início da grande tribulação, no início dos últimos 3 anos e meio, no início da tribulação e não no final da grande tribulação.
o cumprimento da profecia do arrebatamento é quem vai desmascarar e revelar que aquele que estará se passando por Cristo não passa de um impostor e anticristo. Então, ao ser desmascarado e revelado o anticristo e grande dragão, ao ser frustrado com o arrebatamento da igreja, que é representado na criança arrebatada em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 5. Então ele, o anticristo e grande dragão e antiga serpente, perseguirá a mulher de Apocalipse 12, que é a nação de Israel, não tendo êxito contra a mulher, que fugirá para o deserto. Então aquele que se chama o diabo e Satanás irá perseguir os israelitas espalhados sobre todas as nações da terra, que são os remanescentes da semente da mulher, que são os que guardam os mandamentos de Deus, e também depois do arrebatamento eles receberão a fé em Jesus Cristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4, também confirma Mateus 24, 15 a 21, que diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso confirma Lucas 17, versículo de número 30 a 37, que diz: Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Observe que o Filho do Homem se há de manifestar para arrebatar a sua igreja. Naquele dia, que dia é esse? O dia do arrebatamento da igreja. Naquele dia, no dia do arrebatamento, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Observe que o dia do arrebatamento em Mateus 24, 15 a 21 é o mesmo dia em que o Filho do Homem se há de manifestar em Lucas 17, 30 e 31. E se o Filho do Homem se há de manifestar nesse dia, então claro está que esse é o dia exato em que o Filho do Homem arrebatará a sua igreja. Observe com atenção e você verá claramente que o Filho do Homem se há de manifestar no dia em que a igreja estiver fugindo para escapar e não passar pela morte. Ainda que a igreja saiba que nesse mesmo dia acontecerá a ressurreição dos que estiverem dormindo em Cristo, que serão ressuscitados e arrebatados juntamente com os que estiverem vivos em Cristo. Mesmo assim, ainda assim, ninguém vai querer passar pela morte, a não ser se não tiver jeito. Apenas os que forem pegos terão que preferir morrer
ainda que cruelmente, para assim não perder a salvação em Cristo Jesus. Observe com atenção e você verá que o arrebatamento acontecerá exatamente no primeiro dia, no início da grande tribulação e não no final da grande tribulação. Em Daniel capítulo de número 12, versículo de número 1, Daniel continua dizendo: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Em Daniel capítulo de número 12, versículo de número 2, Daniel continua dizendo: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Em João capítulo de número 5, versículo de número 28 e 29, Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isso confirma a 1 de Pedro, capítulo número 4, versículo número 6 e 7, que diz: porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Observe que essa ressurreição, a ressurreição do arrebatamento, não é a primeira ressurreição de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. Porque na primeira ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4, não haverá arrebatamento. As pessoas apenas serão ressuscitadas. Apenas ressuscitarão. E também a ressurreição de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4, só acontecerá depois da grande tribulação. Mas o Filho do Homem se há de manifestar e arrebatar a sua igreja, exatamente no dia da fuga, no início da grande tribulação. Isso é o que nos diz a palavra de Deus. Observe que Daniel 12, versículo de número 1 e 2, refere-se exatamente ao arrebatamento da criança de Apocalipse 12, versículo 5, que simboliza a igreja que será arrebatada. Observe com atenção e veja que os acontecimentos de Apocalipse 12 acontecem nos 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, metade da última semana profética de Daniel. Observe também que Apocalipse 12 está em harmonia com o toque da sétima trombeta. Isso confirma a 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 50 a 57, que diz: agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 26, diz: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Observe que a morte já foi aniquilada na vida do Senhor Jesus. A morte já foi destruída na vida do Senhor Jesus, mas ainda precisa ser destruída na vida da igreja. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 9 diz: Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Glorificado seja Deus. É incontestável, não tem como negar. A palavra de Deus está afirmando que o arrebatamento acontecerá na metade da última semana profética de Daniel, 3 anos e meio depois do acordo de paz. O acordo de paz marcará o início da última semana profética de Daniel. 7 anos do governo do anticristo, 3 anos e meio de falsa paz e segurança e 3 anos e meio de grande tribulação. Isso confirma 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 3, que diz: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Pesquise sobre acordo de paz no Google e você verá que esse acordo já está prestes a acontecer. Isso confirma o que está escrito em Daniel 9:27, que diz assim acerca do anticristo: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27 confirma Mateus 24:15-21, que diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24:15-21 confirma, segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, 3 e 4, que diz que o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Observe que em Daniel 9:27 a aliança será quebrada na metade da última semana profética de Daniel. Isso confirma que o templo também será profanado na metade da última semana profética de Daniel. Esse é o mesmo evento em que o anticristo se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é também a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15, que diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda.
tenda. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, confirma Daniel 7:25, que diz que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Observe aqui, os santos do Altíssimo são os judeus e não a igreja de Deus, porque em Daniel 12, capítulo de número 1, a igreja é chamada de filhos do povo de Daniel e não de povo de Daniel. Observe que há uma distinção entre o povo de Daniel e os filhos do povo de Daniel, que é a igreja. Observe também que o tempo e tempos e a metade de um tempo em Daniel 7:25 confirma Apocalipse 12:14, que diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12:14. Observe que um tempo e tempos e metade de um tempo são os 1260 dias, que é igual a 42 meses, que também é igual aos últimos 3 anos e meios da grande tribulação. A criança arrebatada em Apocalipse 12:5 simboliza a igreja, que é o povo vencedor que será arrebatado para o trono de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 3, versículo de número 21, que diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. A criança arrebatada em Apocalipse 12:5 é também o povo vencedor que guardou até o fim as obras do Senhor. A criança arrebatada em Apocalipse 12:5 é o povo vencedor que há de reger as nações com vara de ferro, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 26 e 27, que diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. A criança arrebatada é a igreja, que também é a semente da mulher de Gênesis 3, versículo 15. Conforme está escrito: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. A semente da mulher é a igreja que, unida com Jesus, em breve esmagará a Satanás embaixo dos nossos pés. Conforme está escrito em Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 20, que diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Observe com atenção e veja claramente que a mulher perseguida pelo dragão não pode ser Maria, e nem a criança arrebatada também não pode ser o Senhor Jesus, porque esse evento acontece na metade da última semana profética de Daniel, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Por isso, a mulher é a nação de Israel, de onde também sairá os remanescentes, que se converterá depois do arrebatamento da igreja.
e a igreja é a criança arrebatada em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 5. A nação de Israel está representada nas 5 virgens loucas que ficarão fora das bodas do Cordeiro. Devemos observar com atenção para não confundir a palavra esposa com a palavra noiva. Observe que o contexto da palavra de Deus em Apocalipse 19, versículo 7, nos mostra que o certo é a palavra esposa e não a palavra noiva. Porque assim está escrito em Apocalipse 19, versículo 7. Diz: já a sua esposa se aprontou. Mas em algumas versões está escrito noiva. Observe também que só depois do casamento a noiva passa a ser esposa. Porque assim está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7. Pesquise a palavra vindas no original, e você verá que a palavra vindas aponta para o tempo passado, para algo que já aconteceu, e não para o tempo futuro, como que para algo que ainda acontecerá. Não devemos confundir a palavra vinda com a palavra vindas. Vinda é diferente de vindas. Portanto, o certo é a palavra esposa e não noiva. Observe que as 12 estrelas na coroa que está na cabeça da mulher de Apocalipse 12 representam as 12 tribos de Israel, de onde também sairão os 144.000, 12.000 de cada tribo. Observe que os 144.000 que serão selados não podem ser a igreja, porque a igreja já é selada com o Espírito Santo de Deus. Não há nenhuma necessidade de selar na testa a igreja de Deus, porque a igreja já tem o selo do Deus vivo, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então o dragão perseguirá os representantes da nação de Israel. Esses fugirão para o deserto. Então o dragão não terá êxito, e então irá perseguir a todos os israelitas que se converterem depois do arrebatamento da igreja. O dragão irá perseguir até mesmo aos que estiverem espalhados em muitas nações da terra. Esses são os que serão odiados de todas as nações por amor do nome de Jesus. Esses são os remanescentes da semente da mulher, que são os judeus, que têm os mandamentos de Deus e também receberão o testemunho de Jesus Cristo depois do arrebatamento da igreja, conforme está escrito em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26, que diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Observe que a palavra está dizendo que de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Quem virá de Sião é o Senhor Jesus.
Então, depois do arrebatamento, é que a nação de Israel, o endurecimento será tirado da nação de Israel. Então, muitos, a maioria dos israelitas, se converterão depois do arrebatamento da igreja. Glorificado seja Deus. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou no início do terceiro dia, assim também o arrebatamento da igreja, que é a ressurreição dos que dormem em Cristo, acontecerá no início do terceiro milênio, que para Deus é o início do terceiro dia, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, conforme está escrito em 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso confirma Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 2, que diz: Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Glória a Deus. Observe também que a igreja nasceu dos judeus. Jesus afirmou isso quando ele disse para aquela mulher samaritana: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João capítulo de número 4, versículo de número 22. A igreja nasceu dos judeus, nação de Israel. Isso confirma Apocalipse 12, versículo de número 17, que diz: O dragão irou-se contra a mulher, que é a nação de Israel, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e também tem o testemunho de Jesus Cristo. Com a igreja ausente da terra, a nação de Israel voltará a ser o único povo santo de Deus, assim como era antes da igreja, porque apenas em Cristo não há separação entre judeus e gentios, mas fora de Cristo continua existindo separação entre judeus e gentios. Porque nem todos os judeus e nem todos os gentios estão em Cristo. Por isso, ainda há separação entre judeus e gentios. Portanto, judeus é judeus e gentios é gentios. Apenas em Cristo não há separação, mas nem todos estão em Cristo. Por isso, ainda há separação entre judeus e gentios. Depois do arrebatamento, os santos citados na Bíblia são os judeus, que voltarão a ser o único povo santo, assim como era antes da igreja. O anticristo perseguirá a nação de Israel. Então, a nação de Israel fugirá para o deserto e será perseguida pelo grande dragão, que lançará da sua boca água ao invés de fogo, como muitos pensam. Mas a terra ajudará a mulher. A terra abrirá sua boca e tragará o rio que sair da boca do dragão. E assim como Coré, Datã e Abirão e as suas casas desceram vivos ao abismo, conforme está escrito em Números, capítulo de número 16, versículo de número 29 a 35. Assim também será com aqueles que são as águas que serão lançadas da boca do dragão. Porque a besta sobre a qual a prostituta está sentada são povos e multidões de nações. Observe que em Apocalipse,
capítulo de número 17, a mulher está assentada sobre uma besta, porque assim está escrito, disse o apóstolo João em sua visão. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Observe também que, em Apocalipse 17:15, é dito que João viu a mulher assentada sobre as águas. Isso significa que as águas é a besta, e a besta são povos e multidões de nações sobre as quais a prostituta está assentada. Porque em Apocalipse 17:15, assim está escrito, e disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Conforme está escrito em Lucas capítulo de número 17, versículo de número 30 e 31, em conexão com Mateus capítulo de número 24, 15 a 18. Isso confirma Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 13 a 15, que diz: E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vens? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Observe com atenção a afirmação que o próprio Senhor Jesus fez em Lucas 17, 30 e 31, quando ele afirmou que no dia da sua manifestação, é claro que no dia que o Senhor Jesus se há de manifestar, ele há de arrebatar a sua igreja. No dia da sua manifestação, as pessoas que estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Observe também o que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15 a 18, que diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Observe que Jesus nos chama a atenção para esse versículo que aponta ao dia do arrebatamento, dizendo: quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Observe que o cenário da manifestação do Filho do Homem em Lucas 17, 30 e 31 é o mesmo cenário do dia em que a abominação desoladora estiver no lugar santo em Mateus 24, 15 a 18. Observe que Jesus está afirmando que no dia em que a abominação desoladora estiver no lugar santo, nesse mesmo dia acontecerá o arrebatamento da igreja. Observe com atenção e veja claramente que as instruções de fuga são as mesmas. Observe com atenção o que Jesus disse em Lucas 17, 30 e 31. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Observe com atenção e entenda que o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, esse é o dia do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus continua dizendo
naquele dia, ou seja, no dia do arrebatamento, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lucas 17, 30 e 31. Observe com atenção e veja se o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar e arrebatar sua igreja não é o mesmo dia em que a abominação da desolação estiver no lugar santo, em Mateus 24, 15 a 18, que diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Para nós prestarmos atenção, Jesus está nos chamando a atenção para esse versículo, dizendo: quem lê, entenda. Esse é o versículo que mostra o exato dia, o dia da abominação desoladora, o dia do arrebatamento. Observe que essa palavra, quem lê, entenda, está exatamente no versículo que aponta o dia exato do arrebatamento. Jesus continua dizendo: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Observe que o Senhor Jesus não está mandando quem estiver sobre o telhado descer e fugir, e sim ficar sobre o telhado. Por quê? Porque os que estiverem sobre o telhado serão arrebatados, mesmo estando em cima do telhado. O Senhor Jesus continua dizendo: e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ou seja, não adianta levar nada, porque o arrebatamento acontecerá nesse mesmo dia. Portanto, quem pegar vestes, alimentos, dinheiro ou qualquer outro tipo de provisão para o dia seguinte, essa provisão será considerada como um ato de incredulidade diante de Deus, porque essa pessoa não estará acreditando que nesse dia acontecerá o arrebatamento, e assim estará duvidando das sagradas escrituras, que diz que o arrebatamento acontecerá exatamente no dia em que a abominação desoladora for vista no lugar santo. Que possamos vigiar. Glorificado seja Deus para todos sempre, em o nome santo de nosso Senhor e Cristo Jesus, o Nazareno. Amém.